Olá pessoal do Conscat, meu nome é Magno, sou graduando do curso de Ciências Contábeis da UFPB e venho aqui apresentar para vocês um trabalho de minha autoria junto com a do professor Dimas Barreto, que leciona também no curso de Ciências Contábeis da UFPB. O título do nosso trabalho é Créditos Adicionais Suplementares e Nível de Precisão das Receitas Orçadas, um estudo dos municípios da região metropolitana de Guarabira no ano de 2019. Numa breve introdução, a Secretaria do Tesouro Nacional define o orçamento público como um importante instrumento de planejamento. Ele representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em um determinado período. Para Paludo, o orçamento é uma peça de planejamento que envolve estimativas de receita e fixação de despesa. Entretanto, especificamente para o caso das despesas, é normal haver diferenças entre o que é previsto e o que é de fato executado. Essas discrepâncias são ajustadas por meio da abertura de créditos adicionais. Dessa forma, a análise de como se dá a execução orçamentária desencadeou o problema de pesquisa. Qual a relação entre o nível de precisão das estimativas de receita e a abertura de créditos suplementares nos municípios da região metropolitana de Guarabira no ano de 2019? Para isso, a presente pesquisa objetiva relacionar a abertura de créditos adicionais suplementares com o nível de precisão das receitas orçadas. Sendo assim, o presente estudo se justifica por permitir averiguar a proporcionalidade entre a dotação de recursos e o rigor da previsão de receitas, relacionando-as com base em seus níveis de suplementação e precisão, respectivamente, obtidos através das variáveis contábeis utilizadas. No primeiro tópico do referencial teórico, a relevância do orçamento é tratada. Por mais do que corroborar a legalidade, hoje o orçamento instrumentaliza planejamento, e nele são inseridos cada vez mais aspectos administrativos que visem auxiliar o executivo na execução de ações eficazes. Nunes, Oliveira e Bell defendem que o moderno orçamento-programa tem como principal característica apresentar os propósitos, objetivos e as metas para as quais a administração pública solicita recursos. Dessa forma, dois princípios fundamentais regem o orçamento-programa: o princípio da programação e o da especificação. O da programação pressupõe a apresentação dos programas de cada órgão do governo, e o da especificação impede que as dotações sejam efetivadas de forma globalizada, tanto no que se refere à arrecadação de receitas, quanto para dispêndio de recursos financeiros, onde tais dotações sejam validadas com clareza e objetividade. O sistema orçamentário brasileiro é composto por três peças essenciais dispostas na Constituição Federal, sendo elas o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E é no contexto da LOA que as receitas são previstas e as despesas são fixadas, sendo recomendável a igualdade entre as duas, de forma a seguir o princípio do equilíbrio orçamentário. Tal ideia reforça a necessidade de se obter maior controle do dispêndio público, visando o equilíbrio econômico e a estabilidade da máquina administrativa. Segundo Santos e Camacho, o controle da execução orçamentária firma-se como a principal finalidade da obrigatoriedade para a elaboração dos orçamentos. A Lei 4.320, de 1964, define os créditos adicionais como autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. No artigo 41 da Lei, os créditos adicionais são tipificados em três: os suplementares, destinados a reforço da dotação orçamentária; os especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e os extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Relacionando os créditos suplementares e a precisão das receitas, Azevedo reforça que as alterações no orçamento terminam sendo realizadas por meio de leis específicas ou decretos, os quais não possuem regras gerais que determinem a sua ampla divulgação. E os mecanismos de publicidade que existem, como a publicação bimestral prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstram os orçamentos atualizados de forma sintética, ou seja, não permitem à sociedade uma visão detalhada das alterações que foram realizadas no instrumento originalmente aprovado pelo Poder Legislativo, comprometendo assim a transparência na gestão pública e propiciando comodismo aos gestores. Os procedimentos metodológicos
O primeiro tópico trata da classificação da pesquisa, e ela é classificada como exploratória quanto aos seus objetivos, quanto à abordagem do problema, enquadra-se como quantitativa. No tocante aos procedimentos, ela é do tipo survey. A amostra da pesquisa corresponde aos 20 municípios paraibanos que integram a região metropolitana de Guarabira, dada a pretensão de abordar os orçamentos municipais elaborados por prefeituras de pequenas cidades na Paraíba. Para a coleta de dados, foram consultados o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, e o site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Quanto à análise de dados, para o nível de precisão das receitas, as colunas de previsão inicial e realização das receitas contidas nos balanços orçamentários foram analisadas e interpretadas por meio do quociente de execução de receita de Corramo. Para a análise da abertura dos créditos adicionais, o valor de créditos suplementares foi dividido pela despesa fixada, a fim de que seja identificado o impacto destes sobre o orçamento. A relação entre o quociente e o nível de suplementação se deu pelo teste de correlação de Spearman, operacionalizado no software estatístico SSPS. Aos resultados, interpretando o quanto de receita foi realizado em relação ao previsto sob a perspectiva do quociente do Corramo, é possível identificar se houve excesso ou insuficiência de arrecadação. Tendo por base esse índice, sabe-se que quando o mesmo é maior que 1, a receita executada foi maior que a prevista, porém, quando é menor, acontece o contrário. Nesse sentido, quanto mais próximo de 1, maior é a precisão na estimativa do orçamento, como pode ser visto na tabela 1. Já para a análise do impacto dos créditos suplementares, foi realizada por meio do nível de suplementação, o qual levou em consideração os mesmos em relação às despesas fixadas em seus orçamentos anuais, no caso do ano de 2019, como é evidenciado na tabela 2. Na busca por verificar a relação entre o nível de precisão das receitas estimadas e o nível de suplementação, os quocientes de execução das receitas de cada município foram comparados aos seus respectivos percentuais de suplementação orçamentária, por meio do teste de correlação operacionalizado no software SSPS. Para isso, os dados foram esquematizados como segue a tabela 3. Nesta tabela, foram dispostos os quocientes de execução de receita e seus valores referenciados a 1. Em seguida, foram obtidos os módulos de tais valores e suas médias, como também as médias dos níveis de suplementação, sendo que a amostra foi segregada em 4 grupos de 5 municípios, agrupados dos menores para os maiores com base em seus módulos. A execução do teste resultou em uma correlação negativa fraca com coeficiente de 0,15, dentro das possíveis variações entre -1 e 1, o qual não mostrou significância estatística, ou seja, isso quer dizer que não há relação significativa entre o nível de precisão na estimativa da receita e o nível de suplementação para a amostra estudada. Nas considerações finais, constatou-se que o nível de suplementação dos orçamentos analisados pela amostra não possui ligação com o nível de precisão das estimativas de receita para a amostra estudada, o que reforça a ideia de que outros aspectos relevantes devem ser levados em conta nessa análise, e não apenas a proporcionalidade entre números. Como limitação da pesquisa, aponta-se que os resultados obtidos com a amostra aqui estudada não são conclusivos para outras regiões da Paraíba. Porém, o estudo condiciona importantes premissas que poderão ser aplicadas para outras análises que venham a expandir a amostra. Assim, como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se a adição de variáveis qualitativas, a fim de que sejam investigados fatores determinantes para a abertura de créditos suplementares, como também busquem evidenciar características pertinentes ao processo de elaboração orçamentária verificada na rotina administrativa. Por fim, as referências. Agradeço a atenção dada até aqui e desejo a todos um ótimo congresso.